Karina, tudo bem? Muito bem-vinda. Boa noite, Bruno. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com vocês que estão aqui na live para falar sobre comunicação oratória e escutatória. Eu que agradeço. E a minha primeira pergunta, será que eu pronunciei seu sobrenome corretamente? Karina Paciega? Paciega. É Paciega. italiano, aí aportuguesando, Paciega. Então, maravilha. Vamos então, assim, eu acho que vamos no começo. Como é que você entrou nessa área? Como é que você virou uma especialista nesse assunto? Bruno, eu sou jornalista, tenho 24 anos de carreira, 18 deles eu trabalhei em emissoras de televisão, como repórter e apresentadora. Eu trabalhei em afiliados da TV Globo, na TV Globo, no SBT, 6 anos em cada lugar, 18 anos no total, de 2000 a 2018. E de 2018 para cá, eu uso toda a bagagem que eu aprendi, que eu acumulei como repórter e apresentadora para ajudar profissionais de todos os segmentos a se comunicarem melhor, porque foi-se o tempo em que uma boa comunicação era exigida apenas de jornalistas, atrizes, atores. Hoje, qualquer profissional está sentindo na pele essa exigência de uma entrega bem intensa da comunicação no dia a dia, seja na gravação de vídeos, em reuniões, em apresentação de projetos. Não basta só ser bom tecnicamente. Você precisa ter a sua comunicação bem lapidada. Eu vivo recebendo uma pergunta, seja aqui nas redes, ou às vezes em palestras, em situações pessoalmente, né? As pessoas adoram assim, qual é a competência mais importante? Eu sempre falo, não tem a competência mais importante, mas eu diria que tem algumas que são determinantes. E uma que eu sempre destaco é a importância da pessoa saber se comunicar, porque é muito difícil você, você dar certo se você não se comunicar bem, né? Se você não expressar bem os seus sentimentos, suas ideias, seja você um médico que precisa ter um poder de interação grande com o paciente, seja você até mesmo um cientista que vai apresentar um trabalho, né? Porque eu já ouvi a seguinte resposta: não, mas se eu for um cientista e fico no laboratório, eu falo, mas em algum momento, ou você vai ter que ir atrás de dinheiro e você vai ter que convencer alguém, ou você vai ter que apresentar os seus estudos e você vai ser contestado. Além de você ter que aprender bem, apresentar bem, certamente você vai ser contestado. Então, eu sempre defendo a importância da comunicação. E só para eu te devolver, e infelizmente tem muita gente que fala muito mal. Assim, é um negócio bizarro, triste. Eu sei, eu sei. Você imagina, em 18 anos, eu entrevistei todo tipo de profissional. Cientistas, engenheiros, políticos, arquitetos, empregados, pessoas com pouco estudo, pessoas com muito estudo. E eu te digo, a comunicação é uma habilidade que vale ouro. A pessoa que se comunica bem, seja na vida pessoal ou na vida profissional, ela já sai na frente em vários sentidos. Eu confesso que eu acho muito difícil, pode ser até possível, que hoje, 2024, exista um profissional que consiga construir uma carreira sólida sem ter essa habilidade, tá? 1%, não sei. Uma situação muito específica. Mas a grande maioria vai precisar se expressar bem se quiser chegar em outro patamar, sem sombra de dúvida. E como você divide esse seu conhecimento? Você faz mentorias, cursos? Como é isso? Vários formatos possíveis. Mentorias individuais, eu dou os cursos em company, nas empresas, para times. Eu tenho a minha própria imersão de oratória, que inclusive foi agora em novembro, em Campinas, porque hoje eu moro em Campinas. Então, depende da necessidade. Palestrantes, a pessoa precisa montar uma palestra, nunca palestrou na vida, não sabe nem como começar. Eu monto a palestra a partir de uma escuta ativa, eu ouço a história daquela pessoa, o que ela pretende com aquela palestra, qual é o público daquela palestra, eu monto o conteúdo e a gente treina no palco, igual um ator e uma atriz que treina antes da peça, a gente vai e treina.
Porque não adianta só ter o conteúdo, é conteúdo e forma unidos. E aí você ensina. Eu vou dar um exemplo, tá? E aí você ensina para a pessoa, ó, nessa hora você faz uma pausa, nessa hora sobe o tom. Ó, não, tá muito estranho o jeito que você tá com as mãos, não fica assim, ó, você pode fazer um, enfim. Exato. Uma vez teve alguém que me ensinou, eu já até esqueci, tá? Que era alguma posição com as mãos que transmite poder. Eu não lembro. Eu acho que era ficar assim, em pé, com isso aqui perto da cintura. Eu não lembro Sim, bem. tem todas essas técnicas, todas, todas, todas. Tom de voz, ênfase, entonação, pausa, velocidade, volume, expressão facial, postura. Quando tudo isso conversa, o seu nível de qualidade, a qualidade da comunicação sobe. Quando tudo isso está desconexo do conteúdo, qualidade de comunicação ruim. Então, o meu papel é traçar esses pontos para que a pessoa esteja assim, em equilíbrio com os elementos verbais e não verbais, para que ela passe a mensagem da forma mais eficiente E possível. aí, quando você falou que você estrutura a apresentação, a palestra, você escuta o conteúdo e aí você ajuda a transformar isso em slides, em blocos. Você vai dizer, ó, nesse aqui vamos atrelar esse discurso a essa imagem. Você coordena isso? A primeira coisa são muitas e muitas conversas de pura escutatória. Eu só ouço. Eu ouço a história de vida da pessoa. Mesmo que a palestra não seja sobre a história de vida, mas os traços de personalidade, a essência da pessoa precisa estar naquela palestra. Então, são boas horas de escuta, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional, a questão mais técnica daquela palestra. Eu monto as peças, roteirizo. Lógico, a pessoa tem toda a abertura de falar, então, isso aqui eu acho que não faz sentido. A gente monta junto, certo? E depois desse roteiro estruturado, eu converso com o design de slides, para que tudo isso ganhe forma num vídeo, numa foto, num elemento gráfico, num GIF, seja o que for. Com tudo isso pronto, a gente vai para o palco para fazer o treinamento ali, como se fosse na hora. E se a pessoa estiver longe, é, você acha que tem como fazer isso pelo vídeo? Por exemplo, a gente entra num Zoom e eu simulo e você me Sim, já assiste e fiz vai dando também. pitacos? Já fiz também. É que eu tenho uma queda pelo presencial, né? Mas, lógico, às vezes a pessoa está em outro país, está em outro estado. Inclusive, hoje eu tenho mentorados de outros estados. A gente não consegue fazer presencial, então a gente faz online. Entendi. E a parte da apresentação em si, né, do capítulo anterior, custa caro isso, esse serviço? Você diz o quê? A mentoria em si? Não, o trabalho de ouvir alguém, transformar isso numa apresentação e treinar a pessoa para ela falar bem, performar bem com aquele conteúdo, com aquela apresentação. Quanto isso É, se é um, custa? se é um negócio caro, um negócio. Enfim, eu não sei se você pode, pelo menos ordem de valor, é um negócio de 5 mil ou um negócio de 50 mil? É entre 5 e 10. Porque aí vai Tá. depender do tamanho da palestra, porque tem coisas menores, certo? Às vezes é um pitch pessoal que a pessoa precisa fazer. Para algumas pessoas, Bruno, é tão difícil, é algo tão intransponível, o que para outras um pitch, uma apresentação num evento de 3 minutos seria coisa mais simples. Então depende. Tem TED Talks, por exemplo, tem TEDx Speaker, que a pessoa é convidada, mas ela não tem essa habilidade. Então varia muito de grandeza, assim. Mas é mais uma média aí, eu te passei. O TED é um exemplo claro de que eles dão uma padronizada e um tapa ali no discurso da pessoa, porque você não vê ninguém fazer um TED que de alguma forma as palestras não se assemelham, as pessoas fazem pausa, fazem. Eu falo, todo mundo tem essa característica? Acho que não, acho que eles dão uma brifada, né? Eu nunca fiz. Sim, Se um dia eu for sem convidado, eu vou dúvida. contar para todo Sem mundo. dúvida, porque eles. O que os organizadores, os curadores querem? Que seja uma fala, um discurso de impacto. E para você ter uma fala de impacto, você precisa ter técnica. É igual pessoas que falam assim: os repórteres, os apresentadores de TV falam tudo igual. Na verdade, eles usam as mesmas técnicas. Por isso que
Tem amigos meus que falam assim, fala de repórter, fala como se você estivesse ao vivo. E eu mudo completamente o meu jeito de falar. E aí a pessoa fala, como? Como que você faz? Como que você consegue? Porque eu conheço as técnicas. E é isso que eu compartilho com pessoas que querem ter falas de impacto também na sua rotina de trabalho. Vamos fofocar aqui publicamente. Você já viu uma influenciadora que chama Gil Becker, que ensina a fazer vídeos, principalmente para o Instagram? Não. Tá, Sinceramente, não. tá. Depois eu vou te passar o link dela, porque eu quero sua opinião sobre o que você acha do trabalho dela, etc. Porque para um cara como eu, que não sei nada dessa área, eu acho bem bacana o trabalho dela. É lógico que o trabalho dela não é um trabalho, eu diria que não é semelhante ao seu. O seu é um pouco mais, o seu é mais técnico e o dela é um pouco mais de dicas de como fazer ganchos no digital, ângulos de câmera. Você vai ver, mas aí depois eu quero a sua opinião. Ok, me manda sim. Tem pessoas que me procuram para destravar no Instagram. Karina, preciso gravar vídeos pelo Instagram, não sei nem como eu começo. Eu passo o dia com a pessoa, eu pego na mão mesmo, o beabá, sabe? E a gente finaliza o dia com vídeos gravados. O que a pessoa achava, assim, impossível, acontece. Quando tem alguém ali que pega e fala, olha, a gente vai fazer assim, vai fazer assado, eu vou gravar para você, vou te mostrar o que é um bom enquadramento, o que não é um bom enquadramento, como é que a gente pensa num vídeo de 30 segundos, dentro do universo ali, do que a pessoa faz, sabe? E aí eu começo, às vezes eu vou 1, 2, 3 vezes e depois a pessoa caminha sozinha. É um barato. Você vê aquela pessoa que falava assim, eu gravar vídeo? E aí você olha e a pessoa está gravando vídeo. E ela começa a ter uma repercussão do trabalho dela muito incrível, sabe? O negócio dela começa a girar. É muito bacana. E às vezes você não pega casos de pessoas que falam errado, porque, pelo menos comigo, acontece direto no dia a dia. E eu fico super. Porque muitas vezes essas pessoas trabalham para mim, né? Uhum. Esse final de semana, eu estou em São Paulo, né? Eu vi nos seus stories. E aí, esse final de semana, eu estava num evento que eu trabalho, e aí era uma pessoa atrás da outra que falava um negócio, parecia que dava uma facada, assim, fala, nossa, minha avó não me fez estudar tanto para eu ouvir essas coisas. Porque falavam algumas coisas, falavam, o português é difícil, até eu vou falar errado em certos momentos, mas eu não vou falar seja, esteja, Uhum. para mim fazer. Esse Uhum. para mim fazer, eu falo, nossa, até dá um. Como você, nesses casos, porque é muito indelicado, pode, eu adoro quando me corrigem. Uhum. Das pessoas que trabalham comigo, tem um cara que ele várias vezes ele fala, Brunão, deixa eu te falar, cara, é assim, assim, assim. E eu fico grato, mas tem gente que fica em algum grau ofendido, né? É, no caso a pessoa está te contratando, provavelmente ela se sente mais. Eu acho que tem uma abertura maior, né, para você enquadrar a pessoa. Tudo é alinhamento de expectativa. No começo do projeto, eu alinho isso. Então, tudo bem se em concordância, em erros de português, eu posso te... A pessoa geralmente fala que sim, né? As pessoas querem melhorar. Então, a partir do momento que está alinhado isso e do jeito, né? Tudo é a maneira como se fala, dá tudo certo. E eu sou chata com isso, imagina. Eu trabalhei nas maiores redações do Brasil, o ouvido, a escuta dos jornalistas mais experientes, principalmente, não passa nada. Já tomei muita carcada, muita, e por coisa pequena, viu? Então, se eu falar besteira aqui, fique absolutamente à vontade de publicamente me corrigir. Inclusive, quando a gente começou, eu não lembro, eu falei obrigado por ter aceitado o convite. Eu não lembro se eu falei certo Ai, ou Bruno, errado. não prestei atenção Tá. também. Porque, porque já aconteceu de eu soltar. Ah, obrigado por ter aceito o convite. Não Não quer dizer, que. imagina, o português a gente sabe, é uma língua muito difícil mesmo. Mas enfim,
não que isso seja uma justificativa, mas o fato de, às vezes, eu ficar falando muito outra língua, isso é uma verdade, dá uma Sim, atrofiada, né? Tem sim. uma fala de coaching que eu acho o máximo, que é o... Como é que eles falam em inglês? Algo que você não usa, você perde. E if you don't use it, you lose it. É que em inglês sonoramente fica mais bonitinho. Uhum. Mas eles falam, se você não usa, você perde. Sem dúvida. E, e aí, você provavelmente já leu, é um clássico, né? Que é Como influenciar pessoas e fazer amigos. Ou ao inverso, Como fazer amigos e influenciar pessoas. Sim, sim, claro. Ele tem um trecho que fala sobre a importância de ouvir, né? Na verdade, quase todos os livros que exploram comunicação abordam a escuta, né? Sim, é impressionante, né? Esse livro é de 1936, então ele tem 88 anos. Daqui 12 anos vai ser um livro centenário. 60 milhões de cópias vendidas, é um best-seller mundial e é impressionante o conteúdo que o Carnegie escreveu em 36 é atemporal, continua extremamente atual e interessante. Algo que você lê e você fala, como a leitura que ele fez das relações humanas, colocado isso em princípios, é um conteúdo muito valioso até hoje. E você arriscaria dizer que as pessoas são mais falhas ou são mais deficientes escutando ou falando? Ou se é que eu posso dividir dessa forma? Sem dúvida, escutando. Sem dúvida. O Rubem Alves, que trouxe esse nome, escutatória, ele tem uma frase ótima. Ele fala mais ou menos assim: todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. A gente não aguenta ouvir o que o outro está falando sem logo querer dizer o que a gente pensa em relação ao assunto. A gente sempre está pronto para... Eu não falei? Você não já ter feito isso? Não é? Ao invés de você ouvir a pessoa. A gente vive num mundo barulhento, em cidades frenéticas. Você mora em Nova York. O ritmo da cidade contamina o ritmo dos nossos pensamentos, o deadline, as entregas. Então, a gente se desacostumou a ouvir o outro, colocado outros elementos, como as distrações, as notificações. Tudo parece urgente, menos ouvir as pessoas. Como eu avalio, e aí eu estou falando sério, tá? Estou quase fazendo aqui uma consulta grátis. Como eu avalio se eu escuto de verdade ou corretamente as pessoas, ou se o meu ponteiro tá mais para um lado, eu estou falando demais, escutando pouco? Pensa na média das suas conversas, na média das suas reuniões. Se você for colocar em uma pizza, você acha que você fala 30, ouve 70, fala 50, ouve 50? Você consegue ter essa análise pessoal? Eu diria o seguinte: depende muito do modelo, do tipo de situação, da interação que vai rolar. Se eu, porque muitas vezes faz parte do momento e do conteúdo que as pessoas esperem que eu esteja levando uma informação, um conhecimento. Então, naturalmente, eu tendo a falar mais. Mas não é porque eu não estou aberto e disposto a escutar, até porque eu até estimulo as pessoas a interagirem. E tem outras situações que eu vou praticamente só fazer perguntas curtas e vou ouvir muito. Então eu diria que depende muito da situação. Eu acabei de sair de uma reunião onde eu mais escutei do que eu falei, embora eu tivesse morrendo de vontade de falar, porque eu queria, porque eu estava, não é que eu estava com vontade porque eu tenho vontade, é porque se eu também não conseguisse expor meu ponto de vista, minhas opiniões, meu conhecimento, eu fiquei com receio que eu não conseguisse validar, demonstrar o meu conhecimento e a minha reputação. Então,
é quase assim, eu preciso de alguma forma também conseguir me mostrar aqui, senão o cara vai acabar isso aqui, ele não vai ter ideia também que eu tenho muito para agregar. Mas acabou que eu falei pouco, mas eu acho que é o suficiente. Mas foi difícil, o cara falava muito. Então, Bruno, não tem uma receita. Na verdade, se você só escuta, também é um problema, porque daí você não consegue se posicionar, você não consegue se vender. Aquela pessoa que pensa em, ela, alguém tem alguma coisa para falar e você tá doido para falar e você pensa, ai meu Deus, ai eu tô com medo, ai se acabou a reunião, acabou, já foi, ó, passou. Então a grande sabedoria, um bom comunicador é aquele que sabe em cada contexto qual é a dose de falar e qual é a dose de escutar. Receita prontinha, eu não tenho. Agora, se você for convidado para apresentar um projeto, é claro que você vai falar mais. É claro, você está ali como o speaker da vez ali, né? A pessoa que vai falar. Agora, a vida não é feita só disso. Tem hora que você está na mesa para escutar, tem hora que você está na vida pessoal conversando com um amigo, conversando com o seu pai, com a sua mãe, entendeu? Então, qual que é o ápice da comunicação? É você, naquele contexto, entender, saber dosar, falar e ouvir, falar e ouvir. Só que a natureza é sábia e ela nos dá uma dica. Nós viemos a esse mundo com 2 ouvidos e uma boca. Então, E, e agora, coisa. eu não sei se algum dia alguém já te fez essa pergunta, até para descontrair um pouco. Você ensina pessoas tímidas a se soltarem, até mesmo para paquerar, seduzir alguém? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu era moleque, eu li um livro que chama The Game. Você já ouviu falar nesse livro? Não. Eu até abri aqui, porque o título eu lembrava, né? The Game, mas o que está escrito na sequência eu não lembrava, então eu até abri aqui para ler. Penetrating the Secret Society of Pickup Artists. Para quem não tem o inglês aí muito fluente, o pickup artist basicamente é o cara que é o pegador de mulher. A tradução assim meio ao pé da letra. Meu Deus, eu já ouvi. Será? Ó, a Juliana acho que ouviu falar desse livro, The Game. Ele basicamente ensina técnicas de sedução e de paquera. Não que, mas eu não estou nem indo tão profundamente no livro. É mais para saber se nesse aspecto você também já desenvolveu essas habilidades em alguém. Olha, nunca chegou essa demanda. Não, mas é um tremendo mercado, hein? Nunca chegou essa demanda. Agora, que eu já ouvi coisas do tipo, nossa, Karina, quando eu fiz o treinamento, eu achei que eu só aprenderia técnicas para usar na vida profissional. Quando, na verdade, tem muita coisa que eu vou usar na vida pessoal. Não sei o que a pessoa quis dizer com isso. Mas ela não foi tão clara, entendeu? Minha prima aqui, minha prima mora na Flórida, mas ela é de Santa Catarina, a Sandrine, que está escrevendo aqui. Tem muito mercado, ela está escrevendo. Então, a Sandrinha, ela perguntou, deixa eu ver se é ela ou a Juliana, perguntou como praticar a escutativa no dia a dia. Então, então, fique à vontade. Posso? Claro, claro. Olha só, algumas dicas. Concentre-se no que a pessoa está falando sem distrações, sem notificações, sem o celular por perto. Difícil, né? Difícil, porque geralmente a gente está com o celular na mão e está prestando atenção no celular ou no computador enquanto a gente fala com uma pessoa. Mas é uma tremenda falta de respeito, né? Mas é muito comum. Nossa, mas assim, pessoas que trabalham comigo, elas tomam uma bronca monstra quando elas entram numa reunião, mesmo que não estou dizendo necessariamente para falar comigo, com outra pessoa. Eu falo, se a pessoa não tivesse bom senso, assim que acabou, eu vou comer o fígado. Falar, filho, porra, pelo amor de Deus, né? Sabe aquilo? Não é nem que fica no celular, fica assim, ó. Aí dá, aí vai lá. Não tem nem que olhar, vira para baixo e acabou, esquece, né? Pode parecer óbvio, mas a gente tem que tomar cuidado com o óbvio, né? Porque o óbvio é uma coisa que não existe. Na verdade, o que é óbvio para mim não é para você e vice-versa.
Outra coisa, a escutativa. Exercite, demonstre para a pessoa que está te falando que você está prestando atenção através de sinais não verbais. Então, é expressão facial, se você está concordando com a pessoa, aquela cara assim, aham. Se você não está concordando ou está com dúvida, deixa que ela perceba aquilo na sua expressão facial, na sua postura, que você está ali, que você está presente, do que se você ficar, né, com a postura fechada, olhando para baixo, você já está mostrando um desinteresse muito grande. E quando você está com a postura, a expressão, o olhar, você está dizendo para aquela pessoa, estou aqui por você, estou prestando atenção. E o nosso tempo é muito precioso. Então, você demonstrar através dos sinais não verbais que você está ali e que você está ouvindo, tá com a escuta para aquela pessoa. Outro ponto difícil, resista ao impulso de interromper. Sabe quando vem aquele... Deixa a pessoa acabar de falar. Desde que a pessoa acabe, né? Porque tem gente que dispara e não para mais. Sim, é um grande exercício de paciência. Grande exercício. Aliás, escuta tem a ver com paciência, com tolerância, com humildade. Porque quando você não tem humildade, você parte do princípio que o que o outro pensa não te interessa, certo? Agora, quando o que o outro pensa, quando o que o outro sente te interessa, aí escutar tem valor. E quando o outro sente que você acolhe as emoções, que você entende as emoções, ele também vai te ver de outra forma. Tá? Olha o que a Taruira comentou. Boa noite, sou ansiosa e hiperativa. Tenho sempre que me policiar para eu não ser deselegante e interromper quem fala. Sabe o que eu vejo desse comentário dela? Porque não foi uma pergunta, né? Foi um comentário. Que às vezes as competências para a pessoa se comunicar bem e saber ouvir bem, né? Escutar bem, passa por algumas, como ela, né? Ela está reconhecendo que ela tem ansiedade. Então, tem coisas até mais profundas que ela precisa trabalhar, né? Sim, sim, sim. Ela precisa entender esse comportamento, qual que é a origem dele. O meu treinamento, Bruno, ele tem um viés muito técnico, sabe? Eu sou jornalista, eu não sou psicóloga. Então, existem camadas que eu não atinjo, certo? Eu tenho uma questão mais técnica. Olha, corporalmente, verbalmente, você deve ir nessa linha. Agora, para a pessoa aprofundar um TDAH ou um medo mais profundo, uma timidez muito grande, aí a terapia e o autoconhecimento ajudam bastante também. A Dai Honório, se é que é assim que lê, me perdoe se eu não li corretamente. Boa noite, tudo bem? Você poderia compartilhar alguma técnica para manter o foco durante conversas longas? Vamos lá. Primeiro, se preparar psicologicamente. Se você sabe que essa conversa vai acontecer, sabe quando você já chega pronto para uma coisa que você sabe que vai ser difícil? Então você já se prepara psicologicamente, faz exercícios de respiração. Quem gosta de meditar? Por que é importante fazer exercício de respiração? Para o seu cérebro receber bastante oxigênio, entender que está tudo bem, certo? Porque corpo e mente é uma coisa só. Então você precisa conversar com aquela conversa interna, falar pro seu cérebro, ó, tá tudo bem, tá tudo certo. Então o seu corpo vai demonstrar ali que você tá bem, tá se sentindo bem. Evitar distrações sempre. O celular é um grande ladrão de atenção. Então quando a gente consegue, pelo menos ali por alguns instantes, largar aquilo ali para você estar de fato no momento presente. A nossa cabeça geralmente está no futuro ou está no passado. Pensa no que você fez, de bom ou de mal, e pensa no que você tem que fazer, nas responsabilidades e no que você deseja. Onde a gente menos está é no presente. Infelizmente. Então, só de ter consciência disso, te trazer para o momento presente, através de se desliga das notificações, faz um bom exercício de respiração, de preferência chegue descansado, alimentado, porque assim você está mais resistente e com chance de ter mais foco. Se você já chega com fome, com sono, aí junta tudo isso, pode não dar muito bem, pode não dar bom.
Então, eu aconselho uma boa noite de sono, já chega alimentado, se prepara psicologicamente, evita essas distrações e esteja todo ao ouvidos daquela pessoa. Agora, se vale um pitaco meu, se o assunto for de real interesse da pessoa, ela tende a ter uma tolerância e um engajamento maior, né? Agora, se é um assunto de menor interesse, mais chato, é natural que a gente vá se cansando. É, E tem gente que é mais envolvente, né? Porque a fala tem essas variações de tom, de melodia, de impacto, de questionamento, de provocação, que vai naturalmente te envolvendo e te segurando, né? Te mantendo de uma forma mais eficiente, né? Parecido com filme, né? Eu estava conversando com um cineasta, uma pessoa que está estudando cinema lá em Nova York, e ele estava me explicando, Bruno, assim, tem alguns tipos de roteiro, mas sempre a gente tem que gerar o drama, aí tem a situação que parece que vai acabar tudo, aí o cara tem um suspiro de esperança, e vai isso, vai aquilo. Falou, tem diferentes tipos de roteiro, mas a gente tem que gerar essa oscilação, essa dinâmica. Sem dúvida, são aí a modulação da própria comunicação e o storytelling, né? Que você tem o vilão, depois tem a solução do problema. Aliás, até na gravação de um vídeo tem isso. O ideal quanto mais a pessoa ela domina a comunicação, mais interessante vai ser a fala dela, até em conversas 1-para-1. Não estou falando de palestra para 1000 pessoas, não. Por isso que eu aconselho, faça um curso de oratória. Para você tornar ter mais poder de síntese, você não ter falas tão longas, você aprender a transmitir a sua ideia de forma didática, simples, em pouco tempo. Falar muito não quer dizer falar bem, de forma nenhuma. Se você for numa igreja, um padre, um pastor, seja o que for, às vezes uma fala de 5, 6 minutos é muito mais impactante do que uma fala de 30 minutos. É quando, sabe, você presta atenção, você fala, nossa, uau, tá falando para mim. E de repente acaba, pá! E você ainda tá lá prestando atenção. Então falar é falar é ter essa percepção, é ter esse timing, sabe? E às vezes falar menos é melhor. Muito, muito melhor. E aí eu pego esse seu comentário com o comentário da Sônia. Não tenho paciência para repetição. Eu interpretei, porque é o mesmo sentimento que eu tenho, daquelas pessoas que falam e repetem a mesma coisa, e repete, e repete. Nossa, é muito chato, é irritante. Sim, são pessoas que não têm o poder de síntese, que têm uma narrativa toda embolada, não conseguem pegar um assunto e falar de uma forma com começo, meio e fim. Não precisa ir longe, pensa nos áudios que a gente recebe. Às vezes a pessoa num áudio, ela repete 4, 5 vezes a mesma coisa. Teve uma pergunta, o pessoal está bem participativo. Teve uma pergunta, o que fazer quando uma pessoa fala demais numa reunião, que a pessoa não para de falar. Tudo é alinhamento de expectativa. Sabe assim, o que é combinado não é caro, sabe? Aquela... Então, o que é o ideal? Se você está numa reunião, fazer ali alguns apontamentos no começo. Fala assim, olha, todos aqui querem a mesma coisa, buscar alguma solução. Porque toda comunicação tem um objetivo, né, Bruno? Toda vez que a gente se reúne numa empresa, o que você quer com aquela reunião? Geralmente tem um ponto, um conflito que precisa ser resolvido. Certo? Então, começar falando, olha, todos nós aqui queremos a mesma coisa. A gente quer chegar numa solução. Acabar essa reunião com algum ponto resolvido. Então, é importante todos falarem. E a gente pode estabelecer um tempo para cada um. É uma estratégia. Estamos em 5, vamos dar para o quê? 5 minutos para cada um? 10 minutos para cada um? É uma forma de pontuar. Todos vão falar. E todos vão ouvir. E cada um tem o seu tempo. Respeite o seu tempo. Alinhando. A Beli Taranha perguntou, como vencer a timidez na hora de se expressar? Que pergunta de milhões, hein?
75% da população mundial tem medo de falar em público. Então, provavelmente ela está nessa estatística. Você não vai deixar de ser tímido. E ser tímido não quer dizer se comunicar de forma ruim, tá? São coisas diferentes. Nem toda pessoa que é popular, que chega num lugar e fala com todo mundo, se ela sobe num palco, não quer dizer que ela vai dar uma boa palestra. Uma coisa não está relacionada à outra. Steve Jobs era extremamente tímido. E tem grandes apresentações, que são estudadas até hoje. Então, a pessoa que é tímida, ela precisa conhecer as técnicas e se preparar muito bem para situações de se expor em público. Porque ela sabe, ela ganha segurança de que ela tem recursos para encarar aquele momento. Eu posso dizer de forma genérica. Além disso, certamente praticar, sim, ter domínio sobre o assunto que ela vai tratar, sim, porque isso acaba desenvolvendo segurança, né? Sim, sim, que aí cai no treinamento de palestrante. Que aí a gente vai para o palco e fala, beleza, os slides estão prontos. E aí? Eu vou subir num palco, eu vou ficar onde? Vou ficar no canto direito? No canto esquerdo? Como é que vai ser o meu tom de voz? Eu vou falar baixo? Eu sou uma pessoa que fala muito baixo? Um palestrante, uma pessoa que fala em público e fala muito baixo, ela já gera uma percepção não muito favorável. Agora, se ela sabe entonar, impostar a voz e fica no meio do palco e olha para a esquerda e olha para a direita e desce as escadas e anda pelo auditório e se aproxima e olha para as pessoas, ela vai gerar uma outra percepção, completamente diferente. E isso é treinável. Essa que é a parte boa. Então, as pessoas que têm vontade de vencer esse medo, essa timidez, é possível. Eu garanto que é. Porque as pessoas que já me procuraram têm histórias muito bacanas. De pessoas que estão aí no jogo, aceitam convites e querem, precisa estar disposto, né? Precisa estar disposto a conhecer as técnicas e colocar em prática. Olha só, o Frank perguntou o seguinte: você pode dar dicas de livros ou vídeos sobre como melhorar a comunicação? Posso. Tem. Começa com o como fazer amigos e influenciar pessoas, que é o tema aqui, né? Do nosso material de trabalho aqui dessa live. Eu tenho vários vídeos sobre isso. O Corpo Fala, que é um clássico. TED Talks, que é os bastidores dos grandes speakers do TED Talks, é muito legal. Mostra como os convidados, os speakers do TED Talks se prepararam para fazer o TED Talks. Tem um livro que chama Storytelling, que é as técnicas usadas por grandes comunicadores como Churchill, Papa Francisco, Steve Jobs. Tem os livros da fonoaudióloga Leni Quirilos, maravilhosa, todos eu indico, todos. Comunicação e Liderança, tem um podcast dela na CBN, que eu ouço toda semana, que ela dá dicas preciosas de comunicação. Inclusive, recentemente, eu fiz uma live com ela sobre a relação entre comunicação e felicidade, que tem tudo a ver com o que o Carnegie fala também. No final das contas, o que a gente quer é ser feliz. O que é ser feliz? Ter bons relacionamentos. E o que é ter bons relacionamentos? É entender as pessoas com quem você convive. Quando elas são quando elas se sentem compreendidas, elas se sentem amadas. E as pessoas são compreendidas quando elas são acolhidas nas suas emoções. Então, assim, no final das contas, quem se comunica, quem domina a comunicação, seja para escutar ou seja para ouvir, no final das contas é mais feliz. É essa conclusão que a Leni trouxe em vários estudos no mundo inteiro, muito, muito consistentes. Então, a comunicação é algo extremamente valioso da gente estudar, pesquisar e pôr em prática. Você tem produzido conteúdo também no YouTube ou só no Instagram? Conteúdo próprio meu no YouTube, não. Já fiz várias lives, vários podcasts, mas não. Uso muito, muito o Instagram, o LinkedIn, mas não tenho como você. Pode ser um projeto, mas eu ainda não tenho. Com certeza seria bacana, porque dá para dar muitas dicas e enfim,
não aulas completas, né, mas um tira-gosto para as pessoas entenderem a importância do tema. Sem dúvida. Não, é um tema inesgotável, né, Bruno? É inesgotável. Eu aprendo todo santo dia. Eu estava numa livraria há umas semanas atrás e eu tirei foto, e eu estou procurando, eu tirei foto de alguns livros que me chamaram a atenção, e um deles tem a ver com comunicação. Acho que estou chegando. Aqui, ó. Eu vou até mostrar para o pessoal, se a câmera pegar. É que vai estar invertido, né? Porque está com a câmera frontal. Talk like Fale como, é, fale como um um TED. palestrante do TED. Aham. Aí eu fotografei, porque senão depois eu não lembro de dar uma folhada e ver se realmente eu De vou ler inteiro. Não quem é vou. esse livro? É do Chris Anderson? Carmine Gallo. Ah, é da mesma. Ah, Famoso? Famosa? Eu não sei nem se é homem ou mulher. esse do storytelling, que são técnicas usadas pelo Churchill, Papa Francisco, Steve Jobs, é do mesmo, da mesma autora. Aqui, ó, mais um. Your Guide to Public Speaking. Eu Tem muito. fazendo divulgação de livro aqui grátis. Sim. Eu tenho alguns vídeos de livros, de TED Talks. Eu gravo bastante vídeo no Instagram. Bastante. Bacana. E qual frequência? As mentorias são individuais, então significa que é só cruzar com a sua agenda e a pessoa pode fazer a qualquer momento. Sim, a gente faz um encaixe de agendas. E o que você falou que rolou agora em novembro? Era alguma coisa em grupo? Foi uma imersão de oratória, comunicação que transborda. Aí as pessoas se inscrevem, né? Por 2 meses fica aberto o carrinho. E presencial em Campinas, foram 2 edições esse ano. E eu já estou pensando na próxima edição, que vai ser no primeiro semestre do ano que vem. São 8 horas de treinamento. É uma imersão mesmo de 8 horas, que assim, é o meu projeto mais importante, com a maior entrega, sabe? Minha menina dos olhos. E aí você faz o quê? Você aluga uma sala e leva todo mundo? Sim, sim. Tem um lugar aqui em Campinas que eu faço, e aí a gente passa o dia inteiro lá. Almoça, tem a parte da manhã, almoça, depois a parte da tarde. É uma entrega, assim, bem intensa, mas muito legal também. Nossa. E que cobre quais competências da comunicação? Todas? Ai, todas é muito a gente falar, mas muitas. Eu falo de comunicação verbal e não verbal, tem um módulo de voz, tem um módulo de storytelling, que é como construir narrativas estratégicas interessantes que fisguem o seu público. Eu falo de comunicação inclusiva, que é um tema muito necessário hoje no mercado corporativo, que são expressões, palavras que hoje, se usadas, terão consequências. Eu não entro no mérito de opinião particular. O que você acha? Não é esse o objetivo. É falar que líderes que recentemente usaram alguns termos, seja em texto, seja na sua fala, tem consequências. As pessoas precisam saber disso, independentemente do que elas pensam, tá? Então, a gente fala de comunicação inclusiva, de comunicação não violenta, de Marshall Rosenberg, inclusive, o pai da comunicação não violenta, que eu acho que ele conversa muito bem com o conteúdo do Carnegie, os conteúdos se complementam muito, porque comunicação não violenta tem muito a ver com escutar também, sem juízo de valor, sem apontar para o outro e dizer você é isso, você é aquilo, tal. Poder de síntese, gravação de vídeos, bastante coisa. Isso que você comentou, né? Que tem coisas que certas falas que nos expõem. Pessoas da minha geração têm, não que seja uma regra, mas às vezes isso é uma coisa que a gente presta muita atenção, porque eu cresci na época dos Trapalhões. Eu também.
próprios se xingavam e tinham falas racistas enfim. Então essa é a minha referência, né? Eu cresci numa época que não tinha muito incorreto, né? Podia tudo. E aquilo fica, né? Ou seja, desde criança eu escuto aquilo, então eu tenho que me policiar muito, senão eu solto várias besteiras. Sem dúvida. Eu acredito que a gente tem a mesma faixa de idade. Eu tenho 45 anos, né? Nasci em 79. Eu também, exatamente a mesma idade. Sério? Sério. Vai falar que você de que 6 maio. o meu é março. Então eu sou mais velha que você. Então o nosso repertório cultural brasileiro é muito parecido, né? É o mesmo. Então, esse repertório não serve mais, Bruno. Ele não serve mais. É preciso renovar esse repertório. O mundo mudou muito e para quem tem a consciência do que o que se fala, se ofende, humilha algum grupo e você tem o interesse em não humilhar e não ofender ninguém, é algo que a gente precisa rever. É algo que está em curso, está acontecendo. Não existem todas as respostas. Não é algo assim consolidado. Está acontecendo. Então, o que eu aconselho é estudar sobre isso. E se acontecer, porque vai acontecer. Eu também me pego falando. É pedir desculpa. É refazer aquela frase no mesmo momento. Sabe? O que não dá é você falar, perceber que você falou algo ali e passar batido, fingir que não aconteceu nada, sabe? Então é algo assim bem, bem novo que eu ando estudando bastante sobre. Mas é que essas teóricas, eu não vou dizer restrições, né? Mas o bom senso e a boa educação, Isso. eles precedem certas coisas, certas falas, né? A exclusão de certas coisas que estão tão enraizadas e que me pareciam tão comuns. Outro dia uma pessoa me disse o seguinte: você não pode mais nem falar que tem o criado mudo. Sim. Eu falei, então como é que chama a mesinha que fica do lado da cama que eu não sei o nome? Cabeceira de quarto, eu acho. É uma coisa assim. Sim. Aliás, se você for comprar esse móvel numa loja grande do Brasil, não tem mais essa palavra. Não tem mais. Vai ser cabeceira, mesa de quarto, alguma coisa assim. Enfim, então tem uma amplitude enorme, né, vamos dizer, não de restrições, mas de sugestões de bom senso e cuidado, Sim. que é difícil, vira e mexe, você está dando uma escorregada, né? Sim, sem dúvida. Mas qual que é o importante nesse momento? Ter consciência sobre isso, se aprofundar, ler, assistir vídeos, estudar e, quando acontecer, você buscar falar de outra forma. Se assim você achar válido. Porque não é mais aceito. Não é mais aceito depois que alguns grupos, principalmente por conta das redes sociais, se descobriram, pessoas de vários cantos do mundo começaram a conversar e viram que o que uma se sentia mal, a outra também sentia, e foi se estudar a origem de algumas expressões, muitas vêm do período colonial, e foi se descobrir por que se falava dessa forma. E aí, quando se tem um entendimento, para alguns grupos minorizados, eles passam a se sentir ofendidos por várias razões. E aí, vai do seu repertório, da sua consciência, a mudar a sua forma de se comunicar. A comunicação é algo vivo, é um organismo vivo. Quanta coisa, quantas palavras que ficam... É palavra da avó, minha avó falava isso, que tem palavras que os adolescentes de hoje falam que eu também não sei o que é. Então, estamos aí lidando com algo extremamente vivo e que muda, e que o repertório muda, e a gente, se quer ser um bom comunicador, se quer se expressar bem com diferentes públicos, precisa estar super antenado com isso. E no seu repertório, né, nas suas teóricas disciplinas, você também explora o aspecto da persuasão? Sem dúvida. Todas as técnicas
de comunicação, se usadas da forma correta, elas vão persuadir com quem você conversa. A partir do momento que eu exploro o olhar, que eu olho para alguém, olhar nos olhos, a chance de eu influenciar aquela pessoa é muito maior do que se eu tiver uma conversa olhando para cima, olhando para baixo, olhando para o lado. Por quê? O meu olho está dizendo, eu confio no que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho tanta convicção que eu olho para os seus olhos. A gente está no online, eu estou fazendo propositalmente, eu estou aproximando o meu olhar da câmera, certo? Porque eu quero que as pessoas que estão nos assistindo sintam essa proximidade e sintam o poder que tem um olhar direto, sabe? Então, numa conversa olho no olho, pessoalmente, então, essa é uma ferramenta, o olhar, tem um monte de outras. Veio tudo de fábrica, né, Bruno? Veio tudo de fábrica. A gente tem um monte de elementos para explorar a nosso favor. Olha aqui, a gente tem 2 ouvidos, uma boca, uma expressão facial com muitas possibilidades de microexpressões. Eu tenho o olhar, eu tenho a sobrancelha, que é o elemento de expressão. Eu tenho gestos, eu tenho a minha postura corporal. Tá tudo aqui. A gente só precisa se apropriar disso e usar para alcançar os nossos objetivos. Porque Eu acho que eu preciso fazer... tudo passa por uma boa comunicação ou por uma comunicação não tão boa. Acho que eu preciso fazer seu curso, porque eu sou bem pouco expressivo. Pouco expressivo? As pessoas até reclamam e comentam. Você tá, olha só, você tá com a expressão aberta, tá sorrindo. Mas enfim, trabalhando é bem pior. Trabalhando, assim, a notícia é ótima, eu falo, tá bom. A notícia é péssima, eu falo, tá bom, e não tenho expressão. As pessoas ficam malucas. Porque mais de 50% do entendimento de uma mensagem vem da expressão facial. Mais de 50%. É verdade. Eu recentemente estava lendo um conteúdo que falava de uma forma bem dura, dizendo o seguinte: mais importante do que você fala é o que você transmite, né? E falava isso, a linguagem corporal, entre outras coisas. Sim, grande parte do que a gente diz não sai da nossa boca. Olha, quer ver? Uma coisa boba. Bruno, eu amo abobrinha. Eu gosto de abobrinha? Parece que não. Mas né? o que eu te falei? Que ama. E o que meu rosto te falou? Que detesta. E o que ficou para você? É exatamente assim. E aí, mas aí tem culturas que essa dinâmica é diferente, né? Eu convivi alguns anos com japoneses do Japão, não é assim, japonês de fato, não é japonês que mora aqui na Liberdade. E eles, naturalmente, eles são bem menos expressivos. É bem diferente. Não vou dizer que é estranho, é diferente. Sim, aí a gente cai em outro ponto da comunicação, que é a comunicação vezes cultura. Você que mora em outro país sabe disso. A comunicação esbarra em muitas questões culturais. Como eu moro aqui, nasci aqui, o brasileiro, ele, na média, é bastante expressivo. É verdade. Como os italianos, por exemplo. Dentro da Europa, os italianos são um povo fora da curva. Se você pega ali os vizinhos, os franceses, os alemães, os ingleses, é um outro padrão de comunicação. Então, a gente precisa levar em conta. Tanto é que não é à toa que o brasileiro é visto como um pouco exagerado, que fala muito alto, é muito expressivo, certo? Então, eu estou falando de padrões brasileiros. Para o padrão nacional aqui, eu te digo que aqui, você ser bastante expressivo é um ponto positivo. Porque eu já dei mentoria para CEOs que chegaram com essa demanda. Karina, qual que é o feedback que eu tenho dos meus liderados? Que eu não expresso nada. E isso me incomoda. Eu sou visto como alguém apático,
frio, distante. E aí você conseguiu mudar o cara? Eu não mudo ninguém. Você conseguiu orientar para ele mudar? O que que eu... assim, no resumo do resumo, tá? Uma pessoa que é pouco expressiva, ela precisa verbalizar mais. Ela precisa verbalizar o que a expressão dela não consegue transmitir. E outra coisa, esse CEO em específico foi fazer curso de teatro. E aí ele conseguiu ir melhorando? Conseguiu. Conseguiu, mas ele queria muito, tá? Não, Ele queria. porque fazer curso de teatro tem que realmente querer muito, né? Sim, ele estava muito disposto a trabalhar esse ponto, porque era algo para ele que ser visto como alguém apático, porque ele falava, mas eu não sou apático, eu não sou frio, eu não sou uma pessoa fria. Só que comunicação não é o que você fala, é o que chega, é o que os outros estão entendendo da sua mensagem. E ele falou, eu não sou essa pessoa, eu preciso saber demonstrar através de outros elementos que eu me importo, que eu fico feliz quando as pessoas atingem seus objetivos, que eu fico chateado quando as coisas não dão certo. E ele tá nessa caminhada. Quando eu falo que tem que querer muito, é porque eu nunca fiz nenhum tipo de curso de teatro, coisas do tipo, mas eu conheci pessoas que fizeram, né? E elas me contam exercícios que elas tinham que fazer, é, que eu fiquei me imaginando e eu pensei, nossa, eu nunca faria isso. Que é como, por exemplo, agora finge e se debate no chão como se você tivesse com raiva. Uhum. Agora o exercício é que você tem que imaginar que você é um pedaço de papel higiênico no vento. Fala, pô, eu Isso. ia embora, faltou, não vou ficar fazendo esse negócio aí, vou embora. Você sabe que quando eu trabalhei na Globo, era um período que aquela imagem do repórter sisudo, sério, sabe? Que só vestia terno, que estava sempre com aquela cara. Eles queriam desconstruir isso, para que o repórter fosse uma figura mais amigável, mais acessível, que se identificasse mais com as pessoas. Então, tudo que foi construído, todo aquele repertório, caiu. E aí, o que eles fizeram? A Globo encomendou um curso de teatro de uma grande escola de São Paulo, só para jornalistas. E aí, tinha o grupo que achava legal, que queria ir, e o outro que não queria, mas não tinha essa opção, todo mundo tinha que ir. E você foi? Eu fui. Te confesso que foi bem desconfortável, porque é nessa linha. É nessa linha. Por exemplo, eu lembro de um exercício que todo mundo tinha que se arrastar no chão, só que para demonstrar alguma coisa. E você tinha que adivinhar o que aquela pessoa estava fazendo se arrastando no chão. Do tipo, você podia ser um soldado que foi ferido na guerra e estava buscando socorro. Então você tinha que se arrastar no chão com gestos que demonstrasse que você foi ferido e que você estava quase morrendo. Teve uma que era uma lagartixa que tinha tomado uma vassourada, tinha perdido a cabeça, e você sabe que a lagartixa, quando ela perde a cabeça continua se mexendo, né? Não sabia. Achei que era só o rabo. E aí, a pessoa tinha que fazer os gestos. E aí você tinha que identificar o que era. Só repórter. Repórter novo e repórter experiente da TV. E aí, eram umas caras assim, do tipo, vou embora daqui. Não, eu não vou fazer isso. Sabe? Então, foi uma grande quebra, assim, de paradigma, colocar aqueles profissionais de comunicação nesse tipo de situação com o objetivo de destravar, sabe? De mostrar o quanto o nosso corpo, quantos recursos de comunicação a gente tem para ser usado de formas diferentes, e não só a forma que a gente conhecia até então. Bacana. Jamais faria, quer dizer, jamais, né? Eu, nesse momento, até hoje, nunca fiz e acho que eu não faria esses cursos de teatro, mas eu admiro quem tem essa personalidade liberta, né? De não estar nem aí. Eu não sei, eu acho que eu ainda não estou pronto. Tenho, mas foi válido naquela época. Foi bastante válido, assim. Para aquele objetivo, sabe?
Tanto é que pode ver que os apresentadores de TV, os repórteres de 10, 15 anos para cá, eles é totalmente diferente. Totalmente diferente. Não sei aí, não sei como é isso nos Estados Unidos. Se você nota esse tipo de coisa Eu, nos profissionais de TV, de jornalismo. eu noto a mesma coisa que eu vou falar na minha perspectiva, que eu não sou nem jornalista e muito menos ator, né? Eu acho que a forma que o jornalista interage com a câmera e com o público foi se tornando cada vez mais informal e opinativa. Uhum. Assim, era impensável há 30 anos atrás um jornalista no vídeo, seja um repórter externo ou alguém na bancada, terminar de dar uma notícia e ainda dizer o que ele acha em relação àquilo. Um absurdo, ou, nossa, né, onde já se viu. É, e hoje isso é quase que, não sei se é incentivado, mas é meio generalizado, né? Então, eu sinto essa mesma mudança e a informalidade no todo, né? Sim. Então, eu sinto isso. Tem alguns. Eu vou falar, eu vou mencionar esse filme só porque é uma simbologia. Tem aquele filme com Jim Carrey que ele vira o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei como chama esse filme em português. E ele é um repórter, né? A essência dele, ele é um repórter. Ele é um repórter super gozador, brincalhão. Então, de fato, no jornalismo americano tem essas figuras, aqueles caras. Ah, lembrei um cara brasileiro que era desse tipo. Eu só não lembro o nome dele. Ele era um cara do Nordeste que falava alto e com um sotaque muito forte. Canuto, Fábio Canuto. Ele Eu mesmo. trabalhei com ele. Então, tem algumas versões do Canuto nos Estados Unidos que são marcantes, mas aí eu gosto, e mesmo do Canuto no Brasil, porque ele vira É praticamente Márcio. um personagem, né? Márcio. Eu trabalhei com ele. Uma figura. Um cara Vira, muito. ele vira um personagem, né? Ele traz um carisma, um entretenimento, aí é diferente, né? Mas no caso dele, ele é daquele jeito. Esse eu posso falar, porque eu trabalhei com ele. Eu trabalhei com ele. O Canuto é aquilo, na vida. Agora, não daria para o Canuto cobrir o acidente do avião da TAM em Congonhas, né? Não tem Não, condições de mandar um repórter não, daquele para uma situação como essa, né? não. Ele ia lá para, sei lá, para carnaval, para Sim, festa junina. sim, ele fazia muita matéria de bairro, sabe problema de bairro que precisa ser resolvido? É verdade. Asfalto, esgoto. Ele tinha um quadro no jornal que ele fazia muito isso, e o assunto não era legal, só que ele tornava aquilo muito leve, sabe? E então você pegou alguém assim com bastante personalidade. Mas isso que você falou dessa informalidade no jornalismo, isso então estamos na mesma página, tanto no Brasil quanto aí. Não é a indústria que eu trabalho, mas eu até arriscaria dizer que as coisas que acontecem no Brasil, boa parte, se não todas, elas acabam sendo copiadas em parte da referência do jornalismo americano. Pelo menos é a sensação que Sim, eu tenho. sim, foi uma tendência e foi replicada aqui. Por quê? Qual que é o princípio básico da comunicação? É você se conectar com o seu público. Como é que um repórter, um apresentador todo sisudo, todo sério, todo sempre de terno, gravata, vai se comunicar com quem está ouvindo? Agora, se um repórter ri numa situação que o contexto permite, chora num contexto que pede, dá risada, é um ser humano. E aí as pessoas se identificam, sabe? Antes tinha uma coisa assim, não, eu não posso me emocionar. Não, você tá numa tragédia e você é o quê? Você é um robô e você não pode se emocionar. Repórter que se emocionava, tudo era, você não pode, a notícia é neutra, não sei o quê, você tem que ser neutro. Então houve essa flexibilidade que aproximou mais os jornalistas do seu público, que faz todo sentido. Se eu não me conecto com quem eu falo,
E por isso que a internet, de uma certa forma, conecta ainda mais, né? Porque as pessoas procuram ser elas mesmas. Tem gente que fala um monte de palavrão, tudo, e ele vai se conectar com quem gosta e se sente bem com aquilo, né? Sim, sim, sem dúvida. E a escuta, ela é um dos elementos da gente se conectar muito com as pessoas. Quando você ouve a história de alguém, você está dando importância para essa pessoa. Então, quando um líder vai dar um feedback, por exemplo, ele pode chegar com o feedback pronto, já prontinho, roteirizado na cabeça dele. Ou ele pode construir esse feedback ao longo da conversa. Como? Ouvindo. Todo feedback vai ter um ponto ali que não anda muito bem, um ponto que precisa ser desenvolvido, certo? Eu posso chegar e falar, Bruno, é o seguinte, tá acontecendo isso, isso e isso, e eu espero isso, isso e isso de você. Esse pode ser um feedback. O outro é, eu quero ouvir de você. Por que as entregas foram feitas com atraso? Por que houve uma mudança sua de comportamento? O que tem por trás de tudo isso? E eu posso te ouvir. Através do que eu ouvi de você, eu vou construir com você um outro tipo de feedback não roteirizado. Não existe um feedback padrão, que você vai lá e fala para todo mundo a mesma coisa. Se você estiver disposto a ouvir. E pode ter certeza, quando alguém se sente escutado e sente que as suas emoções estão sendo levadas em conta, a conexão muda completamente. Maravilha. Queria te agradecer muito pelo papo e dizer que você está convidada para quando aparecer em Nova York a gente gravar um podcast no estúdio. Olha, viu? Olha que eu tenho primas que moram lá. 2 anos atrás, nessa época, eu estava lá. Então, ó, você já tem hospedagem, porque você pode ficar na casa delas e já tem um motivo. Eu tenho. Já fui algumas vezes, pretendo ir outras mais. Só falta organizar a agenda e separar os dólares. Vou começar, hein? Porque não está muito favorável nesse momento, né? Então a gente precisa. Ô, Bruno, eu queria encerrar com uma frase do Carnegie, que ele diz o seguinte: você pode fazer mais amigos em 2 meses por mostrar interesse nos outros do que em 2 anos tentando fazê-los ficarem interessados em você. De tudo que ele fala, de todos os princípios que ele coloca, o resumo é: quando você tem um interesse real pelo outro, pelo que o outro pensa, pelo que o outro sente, você tem um ganho muito grande nas relações. E isso passa por evoluir como ser humano, porque eu acho que comunicação tem a ver com evolução. Quando a gente, com 30, com 40, olha para trás e fala, poxa, hoje minha vida está melhor, meus relacionamentos estão melhores, é porque sua comunicação melhorou. Então, eu aconselho as pessoas a fazerem uma autocrítica, uma autoavaliação, e não só apontar para o outro não me entende. Eu já falei 1000 vezes, então, será que você está se comunicando da melhor forma? Não adianta eu exigir do outro o que eu não faço. Eu querer que o outro me escute se eu não escuto ninguém. Eu querer resolver um conflito se eu já começo esbravejando. A gente tem que resolver isso, hein? Não aguento mais. Tô de saco cheio. Qual é a chance de você resolver? Você precisa calibrar. Olha, Bruno, eu sei que a gente anda com um conflito, algo que não tá me fazendo bem, sei que não tá fazendo bem para você. Eu gostaria muito que a gente tivesse uma conversa para que a gente resolvesse isso, e eu tenho certeza que vai ser bom para mim e para você. Quando você começa a conversa nesse tom, a sua comunicação vai para um outro patamar, certo? Só que para isso precisa ter reflexão, autoconhecimento, conhecer um pouquinho das técnicas de comunicação. Eu garanto que isso só traz benefícios e melhores resultados. Vendendo meu peixe aqui. Muitíssimo obrigado pelo papo, pelos ensinamentos. Obrigado também para todo mundo que participou, a Dai, a Sônia, enfim, não vou conseguir ler todos os nomes, mas é muito legal quando a gente percebe que algumas pessoas estão curtindo o pouco que a gente tem aqui para trocar. Então, muitíssimo obrigado, Karina. E o convite é sério. Quando você se programar, só me avisar e a gente combina algo
presencial. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite, pela conversa. Obrigada a todos que participaram aqui. Tomara que a gente tenha algum outro encontro, quem sabe presencial. Até a próxima. Boa noite. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado também a todo mundo que acompanhou. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.